Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tipos de cardápio, tipos de menu. Algo que a gente sempre entra em questão, em discussão quando você está montando um restaurante é como eu vou tratar o meu cardápio. Lembrando que existem 3 tipos de tratamento desse cardápio. Eu posso ter um menu fixo, aquele que só muda de vez em quando um ou outro prato, mas você passa meses com o mesmo cardápio. Esse tipo de cardápio, esse tipo de menu é o adotado por 99% dos restaurantes. Você tem o menu cíclico, que ele passa ciclos, né? Ele tem lá um cardápio A, um cardápio B, um cardápio C e tal, e depois ele volta para o primeiro cardápio. E aí independe se a duração de cada ciclo desse é de um dia, de um mês, mas ele gira numa base de alguns cardápios montados específicos. E você tem o menu variável, que é aquele que muda todo dia, que vai ao gosto do chefe. Hoje nós vamos falar um pouquinho do menu cíclico, esse menu que trabalha por períodos. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem bem esse menu. Tem 2 exemplos que a gente vê com muita frequência. Primeiro é na hotelaria. Quando você tem hotelaria, principalmente hotelaria de lazer, você tem lá nas noites os jantares temáticos. Então você tem segunda-feira o jantar brasileiro, terça-feira o italiano, quarta-feira o alemão, quinta-feira o português, sexta-feira frutos do mar, sábado um espanhol, domingo noite da pizza e na segunda-feira você volta pro brasileiro. Então você roda um ciclo de uma semana e volta, toda segunda-feira você volta para aquele cardápio exatamente igual da segunda-feira passada. Isso é um menu cíclico, você volta exatamente para o mesmo cardápio. Outro exemplo que a gente pode dar disso. Bom, esse exemplo de hotelaria também acontece muitas vezes em self-service ou restaurante de funcionários, né? Refeitórios. Refeitório às vezes trabalha com 14 cardápios, com 28 cardápios e daí volta para o primeiro. Mas o segundo modelo que a gente tem, você pega aí uma cidade que tenha as 4 estações do ano bem definidas. Vamos lá para o sul do país, onde o verão é muito quente e o inverno é muito frio. O que vai acontecer? Muitos restaurantes eles têm o cardápio de verão e o cardápio de inverno, ou até mesmo o cardápio de verão, de inverno, de primavera e de outono. E daí quando acaba o verão, ele vai para o próximo cardápio, que seria o de outono, aí depois passa pelo de inverno, passa pelo de primavera e depois volta para o cardápio de verão. No cardápio de verão ele trabalha produtos leves, no cardápio de inverno ele trabalha produtos mais gordurosos ou mais pesados, ou mais caldos, sopas, etc. Para atender a sazonalidade de climas quentes e climas frios. Isso é menu cíclico. Então eu monto uma bateria de cardápios e eu rodo do primeiro ao último e daí eu volto para o primeiro. Pode ser que quando eu volte tenha 1 ou 2 pratos que eu tenha mudado, mas a base do meu cardápio é a mesma. Se mudar todo, ele não é mais cíclico, ele é variável, porque eu não estou seguindo o mesmo cardápio. Mas se não mudar, eu estou trabalhando aí sim no menu cíclico. Quais as vantagens de se trabalhar no menu cíclico? Você pode trabalhar bem a sazonalidade. Você, em cada estação do ano, você vai trabalhar com aquilo que você tem. Se você tiver, por exemplo, pratos à base de caju, esses pratos vão entrar da metade do ano para próximo ao final do ano, que é onde o caju dá o fruto. Se você tem pratos à base de lagosta, você vai fugir do período de defesa da lagosta, onde a comercialização é proibida, a não ser que você faça estoque de lagosta congelada. Então você consegue fugir da sazonalidade e trabalhar bem a sazonalidade. Você vai trabalhar com aquilo que você tem naquele período que você está rodando o ciclo. Controles. Você tem um controle um pouco melhor do que um menu variável, apesar de você mudar várias vezes o teu cardápio conforme o número de ciclos que você optou, mas você volta para o mesmo. Então você consegue ter uma estatística de venda, não tão boa quanto o menu fixo, mas você consegue ter uma estatística de venda bacana e com isso você consegue projetar. Vamos lembrar o seguinte, gente, restaurante é um reloginho. Agora esse reloginho você tem que tomar cuidado como você lê esse relógio para fazer esse controle. Se você lê esse relógio no dia anterior ou no mês anterior, esse relógio vai estar fora de sincronia. O mês de janeiro de um restaurante jamais vai ser igual ao mês de fevereiro, ou mês de março, ou mês de abril. Mês de janeiro é o mês de janeiro. Agora, se você comparar o mês de janeiro com o janeiro do ano passado, aí você tem um padrão. Inclusive, se você pegar pelos dias da semana, se você comparar a primeira segunda-feira de março com a primeira segunda-feira de março do ano anterior, você vai ver que tem um padrão.
que existe um padrão. O restaurante é um reloginho. Fábio, mas como é que eu faço? Porque eu não vendo esse ano mais a mesma coisa que eu estou vendendo ano passado. Você pega a projeção do mesmo dia do ano passado e você aplica o crescimento ou a queda de vendas que você vem apresentando ao longo desse ano. E aí você consegue projetar o ano bem. E você consegue trabalhar com controle bem acirradinho, consegue trabalhar com controle bem ajustadinho. O estoque, ele vai ser controlado, porque durante aquele ciclo você está usando uma bateria de produtos, depois você vai mudar para outra. Então, quando está chegando próximo ao final do ciclo, eu vou diminuindo essa compra e vou diminuindo meu estoque para quando eu mudar o ciclo, eu ter um estoque bem reduzidinho do ciclo antigo, evitando assim sobras. Então, eu tenho poucas perdas. Mas, se o teu ciclo for de um dia, você está num restaurante, por exemplo, num refeitório, que você roda 28 cardápios diferentes cada dia e depois no 29º dia que você vai voltar para o primeiro. Então o que sobrou hoje eu não vou conseguir usar, só vou conseguir usar daqui 30 dias. Sim, você tem uma dificuldade um pouco maior, mas por outro lado, normalmente quando você trabalha assim, no caso de um refeitório, você sabe exatamente o número de refeições que você vai fazer e aí você consegue comprar bem justinho, tá? Se eu tô no caso de um self, restaurante que venda aquilo, né? Eu já não tenho essa precisão de número de refeições que eu vou vender, mas em contrapartida eu sempre posso ter no dia seguinte um produto utilizando as sobras do dia anterior, logicamente sobra limpa, e eu posso eliminar esse residual. Então o menu cíclico ele não tem um volume de perdas grande. Lembrando, falamos aqui de restaurante self, né, de buffet. Importante você pesar tudo, você pesar o que você produziu, você pesar o que foi para distribuição, você pesar o que sobrou na geladeira, você pesar o que sobrou na distribuição e você pesar ingesta, o que sobrou no prato do teu cliente, tá? Porque aí você vai conseguir ter uma gestão muito bacana. Vamos lembrar outra coisa, se eu tenho um resto ingesta, né, ou seja, que sobra no prato do cliente, também meio padrão, tantos por cento do que é vendido, e em algum determinado dia esse resto ingesta aumentou muito, significa que naquele dia eu tive problemas de qualidade, minha comida não estava tão boa. Então, importante pesar o lixo também. Menu cíclico também vai ter uma leve ajuda no treinamento. Eu não preciso de uma equipe altamente qualificada, mas ela tem que ter um nível de qualificação bacana, tá? Não precisa ser top, funcionário top de salário altíssimo, mas eu tenho que ter um nível bacana. Essa equipe, ela vai produzir um ciclo, produz outro, volta para o primeiro, produz, volta para o primeiro. Então ela tem uma repetição, não tão forte quanto no menu fixo, mas ela consegue também aprender pela repetição. Então o treinamento, ele não é difícil. No menu fixo, o treinamento é fácil. No menu cíclico, o treinamento não é difícil. E quando a gente chegar lá no menu variável, a gente vai ver que o treinamento do menu variável é difícil, porque você não tem a continuidade, você não tem a repetição. Se eu tenho um treinamento que não é difícil e eu não preciso de uma equipe altamente qualificada, minha mão de obra ela tem um custo médio. Nem é uma mão de obra cara e nem é uma mão de obra barata, é uma mão de obra média. Normalmente aí você vai ter uma mão de obra que vai ser uma conta aí na casa de 18, 20, 22%, dependendo do padrão do teu restaurante. Por que eu falo dependendo do padrão? Se teu restaurante for mais sofisticado, você precisa de uma mão de obra um pouquinho melhor e você vai ter um gasto com mão de obra muito grande na área de serviço, de atendimento. Se teu restaurante for mais simples, a mão de obra do serviço não é tão forte. Você não precisa de tanta gente, nem tanta gente qualificada na área de serviço. A mão de obra, já que ela gira, né, já que ela não fica como menu fixo na mesmice, ela não se desgasta. Você não tem a estafa da mão de obra. Então o teu turnover é mais controlado. Você perde menos funcionário porque ele está sempre mudando, né? A cada ciclo ele muda o que ele está fazendo e ele não se cansa com tanta facilidade. Então o turnover do menu cíclico é um turnover também médio, tá? Não é um turnover elevado. Trabalhando em ciclos, eu consigo prever o que eu vou vender e eu consigo linkar a minha venda, o meu cardápio ao que está acontecendo no momento. No caso das estações, por exemplo. Então o meu marketing, ele tem ferramentas bacanas para trabalhar. Algumas vezes vai acontecer teu cliente chegar no teu restaurante, procurar o prato que tinha ontem, você mudou o ciclo e você não tem mais o prato. Pode acontecer, mas de uma maneira geral, bem comunicado,
ele sabe que vai ter a mudança e ele já vem para conhecer o novo ciclo. Você tem aí uma possibilidade de um ganho, de um gap no marketing por conta dessa mudança de cardápio. Quase como se você estivesse lançando coisa nova. Você está lançando, na verdade, um projeto novo e você consegue explorar isso no marketing. E o teu cliente, se você for principalmente um restaurante, buffet, quilo, de uma área comercial, ele não se cansa do cardápio. Talvez ele não encontre aquele que ele comeu ontem e queria, mas de uma maneira geral ele não se cansa, porque tem variedade, você roda ciclos. Então ele volta com mais frequência no seu restaurante. Então, menu cíclico, ganho de marketing sim, não elevado, mas tem o ganho. Você tem um trabalho que você pode fidelizar o teu cliente quando ele está em busca de variedade. Você tem uma mão de obra pouco controlada, então você consegue administrar bem essas despesas. Teu controle de estoque é moderado, suas perdas são moderadas, então é um restaurante que você consegue fazer uma gestão rentável, com liquidez, com certa facilidade. A coisa mais difícil de um menu cíclico é você montar os ciclos. Montar os ciclos e fechar a parceria com fornecedores. Aí vem talvez a grande perda. Quando eu mudo o ciclo, aquele fornecedor que eu estou construindo a parceria, talvez nesse novo ciclo ele não vá me fornecer nada. Então eu tenho que ter uma negociação com o fornecedor que ele entenda que eu vivo de períodos, porque senão você não tem continuidade, você vai estar sempre atrás de novos fornecedores ou de renegociação com fornecedores antigos. Mas é um menu super interessante, um menu que tem que funcionar para refeitórios, tem que funcionar quilos, tem que funcionar em restaurantes que tenham jantares ou almoços temáticos. É através do menu cíclico que você consegue trabalhar direitinho. E a gente super indica o menu cíclico para quem tem as 4 estações do ano bem definidas. Você vai conseguir potencializar a sua venda em cada estação. Ok? Fica ligado que a gente vai falar sobre os outros 2 tipos de menu fixo e menu variável em outros vídeos. Você aí, Fábio De Luca aqui, Beabá do AIB, juntando a gente para conversar sobre gastronomia e gestão de restaurantes e negócios de alimentos e bebidas. Até o próximo vídeo.